E eu vou responder a uma pergunta muito esquisita que me pediram para responder. E vamos tentar, que não é tão difícil. É assim, aonde está o nosso inconsciente? O que que provoca a alegria de um encontro, feito a gente começou a viver aqui, estava vivendo aqui? É exatamente o que tem por trás, né? Então a gente se comunica com o inconsciente da gente, né? Se vocês me perguntaram se eu sei onde está meu inconsciente, eu vou responder sei sim, sem perigo de errar. Eu sei aonde está, eu sei por onde ele passa, qual é a consistência, o conteúdo. Por quê? Porque assim como a gente precisa de médicos, professores, é, autores, publicações para saber a respeito do nosso corpo físico, a gente precisa também de professores, mestres, autores, textos para conhecer o nosso corpo sutil. Só que a gente não está acostumado a isso, tá? Então, vamos partir do princípio seguinte: nós temos uma anatomia que é grosseira, que seria o nosso corpo físico e nossos 5 sentidos, e uma anatomia sutil, que a gente chama, que seriam nossas emoções e nossos sentimentos. Só que é preciso a gente perguntar com uma certa constância aonde está isso. Então é o seguinte, o nosso inconsciente, ele circula pelo corpo em forma de espiral. Aliás, tudo no universo, se a gente prestar atenção, funciona assim, nesse movimento de onda, através de tubos, canais, que a gente chama de canais sutis, correntes prânicas, que são de fato sede de emoção e de inteligência. A substância disso é uma substância quântica, é invisível, mas ela existe. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eles se condensam em 7 centros, que a gente chama de centros energéticos, que o primeiro é na base da coluna e o último no topo da cabeça, certo? Cada centro energético desses contém afetos diferentes. Os mais baixos, afetos mais densos, mais pesados, e os mais altos, afetos mais sutis, certo? Parece estranho, mas eles também têm cores. Esses centros, eles estão ligados a um canal central, que a gente chama um canal sutil central, que a gente chama também de Sushumna, por onde percorre, onde é a central dos nossos afetos. E a gente pode acessar isso. Bom, na vida cotidiana a gente está constantemente se referindo a isso não é nada estranho. Por exemplo, é estranho falar da materialidade, né? Mas a gente fala, olha, uma pessoa pobre, está para baixo. Quando a gente faz isso com o dedo, a que a gente está se referindo? A um saber sobre o nosso inconsciente. A gente está falando de afetos pesados. Se a gente faz o positivo, cara, é muito legal. A gente está falando de uma pessoa que passa leveza, amor, alegria. Se alguém entra muito feliz no ambiente, essa pessoa está brilhando. Que luz é essa? A gente vê no olho essa energia. Então, para a gente fazer uma segunda síntese dessa, é a seguinte: o inconsciente da gente é feito de substância quântica, como aliás, o Freud e o Einstein trocavam até correspondência, não sei se vocês sabem, mas o Einstein, com sua física, ele fala o seguinte, que o universo é uma massa quântica que emite vibrações, frequências e partículas de luz, que são as partículas atômicas, subatômicas, e que nós fazemos parte disso, não há possibilidade de divisão. Então, nós somos uma massa de frequências, vibrações, a gente forma campos, então nós somos massa energética. E nos comunicamos através disso. Não só a gente se comunica, como o outro faz parte desse mesmo campo. Isso, teoricamente, por exemplo, para as psicoterapias,
muda tudo. Eu vou falar um pouquinho sobre as cores. Por que não se pinta um hospital de vermelho? Porque o ser humano reflete o que ele tem em matéria sutil. Por que a gente não fala, fulano está azulzinho de raiva? Porque quem está com raiva está vermelho mesmo. Eu conheço pessoas que ficam com o olho vermelho mesmo de tanta raiva. Então, no dia a dia, a gente pode estar aqui nesse movimento incrível, mas o tempo todo a gente está se referindo a esse sistema, que já está há séculos descrito com detalhes nos grandes tratados de psicologia e filosofia oriental, e hoje em dia já tem um monte de publicações sobre isso. Podemos dizer, então, que o corpo físico é apenas uma representação física de energias de um todo absolutamente mais potente. E todos nós sabemos disso, não é?